Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Foca na Gente. Hoje a gente está aqui falando com um convidado super especial. A tecnologia ela sempre é citada nos nossos podcasts e hoje a gente está aqui com um especialista. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje para contribuir um pouco mais sobre tendências e tecnologias no mercado. Perfeito, Jo. E aí, conta um pouquinho, o que você faz hoje em dia aqui no Grupo Adecco? Eu sou o diretor da Vertical de Tecnologia e hoje a Vertical de Tecnologia dentro da Adecco, ela conecta os melhores talentos às necessidades dos nossos clientes. Incrível. E quando você fala, você está à frente da Vertical de Tecnologia, você cuida de computadores ou é de talentos de tecnologia? Boa pergunta. Sempre quando eu faço uma apresentação aqui no grupo, eu falo que a Adecco IT não é quem vai atender teu chamado, quem vai disponibilizar o Note, quem vai fazer a atualização do sistema. A gente integra os melhores talentos à necessidade dos nossos clientes. E o que eu quero dizer quando eu falo de integrar? A Adecco ela trabalha com projetos de outsourcing, recrutamento e seleção, a RPO e o outsourcing, que é o serviço propriamente dito e não a cessão de mão de obras. Perfeito. Quando a gente fala tecnologia, eu acho que esse é um mercado que está sempre muito em alta, né? Cada vez mais com a inclusão das tecnologias nas empresas de uma forma mais expansiva, a gente sempre está buscando profissionais de tecnologia que sejam especializados. E aí, nesse contexto, como é que está hoje em dia o cenário do mercado de tecnologia? O cenário de tecnologia ele mudou muito. Ainda mais quando a gente fala do pós-pandemia, que acelerou 10 anos para meses. Com isso, o que a gente ganhou? A gente ganhou celeridade, automatização, eficiência, mas hoje a gente está num momento onde o mercado de tecnologia ele estabilizou. E hoje, para onde a gente olha? A gente olha para as novas tendências, a gente olha para o que é novo, o que traz automatização para os processos dos nossos clientes. E aí, Jo, eu acho que tem uma palavra-chave que você trouxe, que é a questão das tendências. Quais são as principais tendências hoje em dia para o mercado de tecnologia? Excelente pergunta. Quando a gente fala de principais tendências de tecnologia, a gente precisa olhar principalmente para exigência e mudança de mercado. Sim. Quando a gente fala dessa exigência, a gente fala de como a IA ela consegue transformar o futuro do trabalho. A Adecco, como sendo uma empresa de pessoas, a gente tem uma preocupação e um cuidado muito grande. Existe um trabalho do grupo onde a gente visa a transformação e de que forma que ela reverbera no mercado. Sim, principalmente tecnologia, onde a Adecco Group fez um estudo baseado na What's Working, onde a gente consegue ver a tendência e de que forma que ela consegue transformar o trabalho do futuro. Mas explorando mais a inteligência artificial, a gente sabe que ela é um universo a ser explorado ainda. Isso é discutido com diversas empresas e um cuidado que a gente tem forte de que forma que a gente consegue contribuir garantindo que as pessoas continuem sendo a principal força dentro da empresa, que é o quê? Os talentos. Os nossos talentos, eles jamais serão insubstituíveis, mas a tecnologia e a IA, ela vem para simplificar esse processo. Com certeza, e ganhar eficiência, né? A tecnologia, principalmente, ela vem como um meio para a gente chegar a um ponto final, né? Mas com muita mais eficiência, facilidade e realmente potencializar a mão de obra que a gente tem hoje dentro de casa, né? Exatamente. E acrescentando, quando a gente fala de tendências, a gente fala de cybersecurity, que está super em alta. Quando a gente fala de notícias diárias que a gente vê no jornal, onde o cuidado que a gente tem que ter com as nossas informações, o cuidado com o acesso às informações e de que forma que as empresas conseguem garantir uma segurança com os seus dados, principalmente os dados confidenciais. Incrível. E aí, Jo, você começou a trazer agora já termos técnicos, né? Cybersecurity, AI, são tecnologias muito recentes. E aí eu fico me questionando, como é que uma empresa ela consegue encontrar talentos para cargos tão específicos, né? Como é que a gente, como a Adecco IT, consegue garantir que os profissionais serão encontrados de uma forma célere e ultrapassar as barreiras do recrutamento e seleção? Mais uma excelente pergunta. Quando a gente fala de identificar esses profissionais no mercado, sabendo que
que é um mercado extremamente competitivo, onde os melhores talentos estão em boas empresas. O que a Adecco IT faz para conseguir identificar o melhor talento no mercado? Hoje a Adecco IT ela atua por squads de atendimento, então a gente tem uma squad de IA, onde a gente tem 3 ou 4 tech recruiters, que eles vão olhar não só para IA, mas como a inteligência dentro da inteligência artificial, machine learning, RPA e demais sistemas, né, e demais dados. A gente tem uma squad onde a gente fala de dev. Na squad de dev a gente tem em torno de 5 tech recruiters que olham para toda a linguagem de programação, aquela sopa de letrinha. React, Node, microservice, Java, .NET e por aí vai. Assim como a gente tem uma squad que vai olhar para infraestrutura, que vai olhar para ERP. ERP a gente está falando de SAP, Oracle, Proteus e demais ERPs. E quando a gente tem essa estrutura de atendimento por squad, a gente consegue mapear o mercado, a gente consegue saber onde estão os melhores talentos e de que forma que a gente consegue atraí-los para oferecer a necessidade dos nossos clientes. E aí, João, você falou que a gente faz mapeamento de mercado, né? Como é que a gente mapeia também as questões de diversidade e inclusão quando as tech recruiters vão fazer esse mapeamento? Importante pergunta. A gente consegue falar de diversidade, mas antes de falar, a gente precisa entender o que é diversidade. A Adecco tem uma preocupação genuína de entender como que as pessoas estão preparadas, o ambiente para receber a diversidade. Hoje, quando a gente consegue definir e entender se a empresa está preparada para receber pessoas diversas, a gente está falando da tecnologia como uma ferramenta para simplificar. Hoje, a Adecco tem motores de buscas específicos para trabalhar a diversidade dentro da Adecco. Incrível. E aí você falou de diversidade, falou como é que a gente consegue, através da tecnologia, fazer essa inclusão de pessoas, né? E aí me veio muito à mente a questão do projeto do Embarque de Talentos, que a gente faz junto com o Porto Digital. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, com certeza. Não dá para falar de diversidade sem falar de empregabilidade. Sim. Como não dá para falar de RH sem falar de pessoas. O projeto Embarque de Talentos é um projeto importante desenvolvido aqui na Adecco junto com o Porto Digital, onde a gente inicialmente fez um projeto piloto, porque a gente sabe que as pessoas que trabalham com tecnologia, que estudam, elas têm alguns soft skills que a Adecco identificou que a gente consegue trabalhar e melhorar isso, que é o quê? Elaboração de currículo, Sim. Como se comportar numa entrevista, quais são os motores de buscas para buscar uma vaga de tecnologia. Então a Adecco fez um trabalho muito importante como projeto piloto e depois a gente fez parte, foi convidado a fazer parte da graduação e da formação desses jovens. É um projeto social e a Adecco faz parte não só da mentoria, acompanhamento, mas como a parte docente do curso. Incrível. Acho que as consultoras de tecnologia, né, as tech recruiters, elas entram também como um apoio para o candidato, né, para garantir que ele tenha a melhor visibilidade possível, se venda da melhor forma possível para o mercado, que é tão competitivo e que também é tão técnico. Exatamente. E quando a gente fala de soft skills, a gente sabe que a pessoa que trabalha com tecnologia, ela é uma pessoa mais técnica, né? Então, falar de elaboração de currículo, falar de como você se comportar numa entrevista, de onde buscar informações de vagas de tecnologia. Como eu falei, a gente tem motores de busca específicos, mas a gente tem também, dentro da tecnologia, o network. Sim. De que forma você consegue estabelecer um vínculo participando de eventos, participando de webinar, que é muito comum dentro da tecnologia. Então a gente consegue ser um facilitador dentro da formação, além de, no final do curso, a gente trabalha com a empregabilidade desses jovens. Perfeito. E já que a gente está falando de candidato, que dica você daria para um candidato que quer se destacar? O que é que ele precisa desenvolver? O que é que ele precisa focar? Como é que ele pode ser visto mais pelo mercado? Bom, vamos lá. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é tudo. Pesquisar o que você gosta, entender como que você consegue conectar com pessoas que trabalham ou que têm alguma relação com a tua área de interesse.
Quando o candidato vai para uma entrevista, se preparar para essa entrevista, entender o que a empresa faz, quais são os principais destaques da empresa, isso vai demonstrar muito interesse do candidato naquela oportunidade que ele está participando junto com a área de recrutamento e seleção. E aí, Jo, a gente falando de candidatos, eu acho que a gente está vendo cada vez mais candidatos jovens entrando no mercado de trabalho, tecnologias também jovens, e aí a gente começa a ver a questão do encontro geracional. Como é que você encara isso? Como um desafio. Porque quando a gente fala desse encontro geracional, a gente está falando também, ao mesmo tempo, de mudanças de tecnologia. O que antes a gente tinha um profissional que ele era um profissional que conhecia de várias ferramentas, de várias tecnologias, hoje a gente olha muito mais para especialização. Então, quando você vai falar de uma tecnologia específica, não é uma pessoa que ela vai saber. Um exemplo, se a gente pega uma posição funcional de SAP. Hoje, a pessoa ela é especialista naquela funcionalidade e dentro dela tem um submódulo. Uhum. E hoje você pensar que essa pessoa que tem 20, 22, 24 anos, ela vai olhar para a funcionalidade, para o submódulo e ainda saber debugar, eu sei programar, fazer um código rápido, que eu não preciso passar isso para frente. Hoje é mais difícil, porque hoje a gente está especializando cada vez mais, que isso vem esse desafio de gerações. Quando a gente olha para trás, eu estou há 20 anos na área, a gente tinha aquelas pessoas que saíam da área de negócios e iam para a tecnologia. Sim. Hoje a gente vê, principalmente quando você fala de gerações mais atuais, ela ainda não passou pela área de negócio, ela foi direto da tecnologia para uma ferramenta ou para um sistema específico. Então a gente tem esse desafio de hoje ser mais especializados. Perfeito. Eu acho que os líderes eles têm um papel essencial, né, para poder manejar, digamos assim, esse encontro geracional e essas diferentes percepções, né? Exatamente. Eu acho que quando você é um líder, você tem que olhar o seu liderado na sua singularidade. Sim. E extrair o melhor dele. E como você faz isso? Extraindo quais são os soft skill, a hard skill, de que forma você pode potencializar, de que forma você pode contribuir, trazer um treinamento, um curso específico, uma certificação para que você possa alcançar outros patamares aí com seu talento. Perfeito, Jo. Acho que você já deu um spoilerzinho da nossa próxima pergunta, mas é uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados do Foca na Gente, que é exatamente que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Que quer focar na sua gente, o principal é você olhar a singularidade do teu time. Sim. Não tem como você tratar todos da mesma maneira, são skills diferentes. Quando a gente fala de skill, cada um tem uma forma de trabalho, um é mais intenso, então você tem que canalizar essa intensidade, outro não, outro faz um trabalho mais analítico, com começo, meio e fim, então ele leva mais tempo. Então você tem que entender como o funcionamento do teu time para conseguir direcionar e ter uma liderança mais humanizada, uma liderança na base de inspiração. Como que eu inspiro os meus liderados? Eu acho que essa é a maior dica. E acho que também entendendo a singularidade, a gente consegue ir se complementando, né? Então eu tenho essa fortaleza, mas eu tenho esse ponto aqui que não é meu tão bom, mas entendendo que o outro me complementa nesse sentido, a gente acaba criando uma equipe coesa e que acaba entregando mais do que a sua individualidade, né? Exatamente. Eu acho que é um olhar que todos os líderes têm que ter, olhando o teu time na singularidade, de que forma que eu posso criar um ambiente colaborativo onde a parte que eu sei e eu posso avançar um pouco mais com os meus pares, de que forma que isso impacta não só para uma pessoa. Eu tenho conhecimento específico, porque eu não uso do meu conhecimento como boas práticas para os meus pares. Acho que isso é muito importante quando a gente fala de time, potencializar e ter essas trocas, que é muito, muito importante. E falando em troca boa, muito obrigada, Jo, por ter participado dessa conversa, por ter compartilhado com a gente um pouco sobre quais são as tendências para o mercado de tecnologia, e não só tecnologia, né, de uma forma geral, como é que a gente pode lidar com tantas mudanças que vem acontecendo no mercado de trabalho. Eu que agradeço, Nívia. Falar de talentos, de tecnologia, está no meu DNA.
Como Sim. falei, há 20 anos trabalhando, então para mim é um prazer falar de tecnologia, é um prazer poder contribuir nesse universo que é tão vasto e ao mesmo tempo é tão mutável. Quando a gente fala tecnologia, cada ano muda, tem uma atualização, tem sempre novidade. coisas novas, então para mim é importante falar de tecnologia e conseguir reverberar em muitas pessoas. Perfeito. Muito obrigada também a você que estava assistindo. Caso você queira acessar a pesquisa que o Jorge falou, Workforce of the Future, por favor, acesse nosso site adeco.com.br e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.